Olá, eu sou Patrícia Calderon e começa agora mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado comigo aqui na Jovem Pan News Fortaleza, ao vivaço, às 8 horas da manhã, e você fica comigo até às 9. Hoje eu tenho o prazer de receber a Mari de Oliveira, ela que é palestrante de diversidade e inclusão. Vamos falar sobre capacitismo e ela vai explicar para a gente o que esse termo significa no dicionário. Mari, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. É um prazer falar com você. Eu vou começar querendo saber um pouquinho da sua história e depois a gente entra nessa questão do capacitismo, tá? Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes. Eu sou a Mari de Oliveira, sou aqui de São Paulo, sou uma mulher de 40 anos, sou mãe, somos pacientes da ACD, tanto eu quanto meu filho. Meu filho, por conta dele ter nascido com uma má formação na coluna, que se chama mielomeningocele, e desde que eu descobri o diagnóstico dele, ainda na minha barriga, eu já soube que ele era eletivo, né, ao tratamento da ACD. Isso me trouxe bastante conforto, porque foi bastante desafiador, né, saber do diagnóstico dele, saber que ele nasceria com uma deficiência, porque eu não tinha convivência com pessoas com deficiência, e eu acho que isso foi o mais angustiante, né, o saber lidar não só com o meu filho, mas com a sociedade, né, naquele momento. E hoje o Dudu tem E 11 anos, né, Mari? hoje o Dudu tem 11 anos, superou bastante as expectativas, e dentro da ACD nós aprendemos a como cuidar e dar qualidade de vida para o Dudu, e ele aprendeu as funções básicas, né? A andar com o uso de adaptações. O Dudu usa órteses até hoje e aprendeu a andar com o andador, né? Aprendeu a pegar pequenos objetos com a ponta dos dedos, graças à terapeuta ocupacional, e a tolerar texturas, coisas que eram associadas à má formação, mas a gente desconhecia. Então, aquelas informações foram muito preciosas. E até o momento você estava como mãe de uma criança que precisava de uma ajuda da ACD, mas em certo momento da sua vida você também precisou desse trabalho da ACD e eu queria que você apresentasse um pouquinho a tua história para aí depois a gente tentar juntar essas duas histórias e a gente tentar explicar para quem está ouvindo a gente, para quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, a importância desse trabalho que a ACD faz em todo o Brasil. Claro. Eu ia como acompanhante, né, acompanhando meu filho. E lá pude ter contato com todas as pessoas, mas desde antes de eu engravidar, eu tinha descoberto um diagnóstico que eu tenho uma doença inflamatória intestinal que se chama doença de Crohn. E a minha doença ficava só localizada no intestino, mas ela me fez passar por muitos apuros. A gravidez me protegeu dos sintomas, eu pude amamentar o Dudu, vê-lo crescer e reabilitar ele, mas chegou um momento que a minha doença começou a dar sinais e prejudicar ainda, assim, prejudicar muito o meu intestino, né? Começou a evoluir de uma maneira que não era satisfatória. Eu precisei fazer uma cirurgia no intestino, tirar uma porção dele que estava fechando, né? Eu tinha uma estenose, e quando eu saí da cirurgia, saí com uma bolsa de colostomia, o que foi um grande impacto para mim, lidar com aquela adaptação, mas logo eu vi que ela era necessária, foi uma chance que eu tive de retomar a qualidade de vida. E alguns meses depois dessa cirurgia e eu estar adaptada à minha bolsa de colostomia, eu tive uma intercorrência grave, eu tive uma perfuração intestinal, e essa perfuração intestinal fez com que eu tivesse uma infecção generalizada, uma sepse. E essa infecção generalizada, né, fez com que o meu corpo tivesse um colapso e eu tive pouca chance de viver, tive falência múltipla dos órgãos, paradas cardíacas, e eu tive praticamente a minha pressão quase zerou. E Agora, para ela Mari, não zerar, não oi, querendo pois não? te, não querendo te interromper, mas só para eu entender, essa intercorrência ela é comum depois de alguns meses da cirurgia? Ela faz parte desse prognóstico? Por que essa intercorrência aconteceu? Sendo que você saiu bem da cirurgia, né? Para poder tratar realmente esse problema intestinal, que é a doença de Crohn. Eu não conheço muito bem a doença, mas eu sei que ela afeta, a obstrução dela é gravíssima, né? Mas o que causou essa infecção generalizada? Foi algum erro médico? O teu organismo que não suportou essa cirurgia
pesada no intestino. O que que aconteceu para essa intercorrência? Eu quero que você explique dessa intercorrência, porque é através dessa intercorrência que foi que você precisou dos serviços da ACD, né? Porque você teve que amputar 2 pernas e alguns dedos das mãos, né? Então, de que forma, em que momento que essa intercorrência aconteceu? Então, assim, não é que a doença de Crohn te leva a ter amputações na vida, tá? Acontece que a doença de Crohn, ela pode te levar a estados graves de saúde, né? Como anemias fortes, e intercorrências que, enfim, a gente não tem como controlar. No meu caso, o meu agravamento foi que meu intestino tinha uma parede muito fina. Então, meu intestino já não tinha o tônus natural dele, como de uma pessoa que não tem a doença. Eu estava com a minha estrutura do meu intestino muito comprometida. E como tive que mexer, fazendo a cirurgia, né, tendo essa nova chance, algo aconteceu na cirurgia. Eu não coloco o erro médico, porque eu sei muito bem também a paciente que eu era, e a dureza do tratamento, né? Você viver dependente de remédios, com muitas dores, querer ter uma vida social, comer as coisas que nos dão prazer e a gente não poder. Mas foi Então, depois de quanto tempo, Mari? do que? Da Não entendi, cirurgia? Patrícia. Que a minha primeira cirurgia foi em 2018. Eu já tinha praticamente 8 anos Não, eu digo a intercorrência. Foi depois de... Foi 3 meses após a cirurgia. Certo. Mas 3 meses após a cirurgia, eu tive a perfuração intestinal, que poderia ter acontecido a qualquer momento da minha vida, a perfuração. Muitas pessoas que têm doença de Crohn têm perfuração intestinal, mas nem por isso elas precisam evoluir para uma infecção generalizada. E nem por isso uma infecção generalizada precisa te colocar tanto em risco, assim, a ponto de amputar. Então, assim, cada caso é um caso, tudo depende do quadro geral que a pessoa se encontra, então, eu entendeu? entendi que também nesse período o paciente ele precisa também se cuidar de forma alimentar. Então, eu entendi que Sim, bastante. você não seguiu muito a regra, é isso? Não, eu seguia a regra, sim. Eu tomava meus remédios, eu comia, mas por horas, claro que eu tinha, nossa, um tremendo desespero, assim, de sentir tanta dor mesmo, tomando a quantidade de remédios que eu tomava e fazendo tudo direitinho. Então, por muitas vezes, acho que mais o meu estado emocional era mais que não ajudava com a doença, sabe? Eu sentia muita dor, eu acordava todos os dias, assim, com muita dor. A doença de Crohn me fez assim, sentir muitas dores, mas me fez lutar muito pela minha vida também. Então, assim, Patrícia, cada caso é um caso. Tem pessoas que têm doença de Crohn e não evoluem para casos tão graves. E tem pessoas que têm doença de Crohn e que têm manifestações extraintestinais. A minha manifestação era só no meu intestino, mas ali ela deu trabalho, ela foi bastante É grave. por isso que eu fiz até questão de deixar de desmistificar, né? Porque o pouquinho que eu conheço da doença de Crohn, inclusive eu tenho uma colega que passa por esse tratamento. A gente sabe que existem os casos leves, moderados e os graves, né? Então, a gente está falando de um caso grave, no seu caso, que levou a essa amputação. E depois de você ter amputado as 2 pernas e alguns dedos das mãos, que você vai me explicar em que momento que isso aconteceu, a doença de Crohn, ela ficou, ela paralisou no seu organismo, você se curou dessa doença, ela tem cura, ela tem melhora, como que funciona? Não, a doença de Crohn, ela é crônica, ela é para o resto da vida. O que a gente tem é uma remissão, né, da doença. No caso, eu estou em remissão já há 4 anos, eu não tenho sintomas da doença. E só quero alertar de novo, a doença de Crohn, ela não leva às amputações, tá? Ela leva a sintomas gastrointestinais, perda de peso, anemia, problemas de pele, enfim, outras coisas. Aí o que eu tive foi a perfuração intestinal, a perfuração por ter sido localizada numa região ali de peritônio, né? Peritônio que é uma área ali que irriga o nosso intestino, enfim, uma área muito irrigada, ela se espalhou. Então, assim, você imagina, né? Eram fezes, né? Então, espalhadas pelo meu corpo e bactérias se espalharam pelo meu corpo. Por É, conta de ter tido essas bactérias espalhadas pelo meu corpo, o meu corpo colapsou e eu tive agravamento
né, do meu estado de saúde geral. Mas eu Então, até cheguei a ver um vídeo, Mari, eu vou te interrompendo de vez em quando, porque tudo bem, a gente precisa pode bater um conversar. papo aqui, até para poder Aham, quem estiver ouvindo a gente entender de que forma também essas doenças, se elas não forem bem tratadas e bem acompanhadas, sim. até preventivamente pode chegar a esse estágio, né? Mas eu assisti um vídeo teu no YouTube, inclusive quem estiver acompanhando a gente aqui pelas nossas plataformas, que for assistir esse material no YouTube, vai poder conhecer um pouquinho a história da Mari, que eu vou colocar o linkzinho lá para poder. É uma história realmente muito emocionante, porque você estava no auge da maternidade, né, quando tudo isso aconteceu. E eu queria entender de você como que no caso, você começou o tratamento com o Dudu, né, que nasceu com essa má formação na coluna, que a gente explicou no início do programa. E logo você tendo que também ser paciente. Então, quer dizer, você dando todo aquele apoio maternal, você sendo a matriarca do teu filho, né, na condução do tratamento dele. E quando acontece essa fragilidade de você também agora ser dependente de alguém, no caso do seu marido, que eu acompanhei na tua história, né? E tem até uma imagem muito bacana, o teu marido levando você e o Dudu para ACD. Isso deve ser incrível, é muito emocionante, mas como na cabeça da Mari isso bateu? Como que foi esse momento? Como que você ficou emocionalmente? Olha, claro que quando eu acordei do coma, quando eu soube das amputações, eu fiquei bastante triste. A palavra era fiquei triste. Eu não queria que nada disso tivesse acontecido comigo. Eu não queria que minha família tivesse sofrendo por isso. Mas eu tive que ser muito pragmática nesse momento, porque eu usei da minha própria história ali, da minha própria vivência para tirar forças, porque eu coloquei na minha cabeça que eu ia viver, ia lutar pela minha vida, continuar lutando, né, por ela, e eu ia viver independente de como fosse. E aí entrou essa parte que eu falo, que eu usei da minha própria história, eu usei as informações que eu tinha, por tudo que eu tinha passado com o Dudu, por toda a experiência e o dia a dia que a gente teve na ACD, reabilitando ele e acompanhando outros pacientes, porque o Dudu ele nasceu com uma má formação na coluna, ele anda, ele tem as duas pernas, ele tem os dedos das mãos, mas eu acompanhava outros pacientes com amputações, ou porque tinham tido um acidente, ou porque tinham nascido mal formadas, então, assim, vários casos, eu tive a experiência de estar com aquelas pessoas, acompanhar, né, as alegrias e as aflições delas também, então a gente compartilhava muito, e isso me enriqueceu. Então, quando foi a minha vez, Patrícia, eu enxerguei o final do túnel, entendeu? Eu sabia que tinha um lugar que eu podia ir e que eu ia voltar a fazer as coisas de maneira diferente, mas que eu tinha essa possibilidade de reaprender. E esse lugar era a ACD. Então, ainda dentro da UTI, meu marido já começou a pedir os relatórios para os médicos, os encaminhamentos que precisava, e já mandou tudo para a ACD, porque agora era a minha vez de estar lá. Mari, além da amputação das duas pernas, foi em que altura do joelho? Não, eu tenho os joelhos preservados, são abaixo do joelho as minhas amputações. Eu tenho uma amputação que se chama transtibial, bilateral. Eu tenho as duas pernas amputadas. E dos dedos, foram quantos dedos amputados? Para quem está vendo no YouTube, eu tenho um pouquinho só da mão esquerda, eu não tenho nenhum dedo, só tenho um pouquinho de palma. Na minha mão direita, eu tenho alguns cotos de dedo e uma palma de mão mais fechada, um coto do dedão também não sobrou, não tenho dedinho. Mas esse pouquinho de mão que eu tenho me dá muita função e autonomia hoje. Ah, ele faz. Essa mãozinha eu vi no vídeo do YouTube. Faz coisas assim que nem quem tem os 5 dedos Sim, faz, viu, Mari? sim, Mas esse é o trabalho da terapeuta ocupacional. maravilhoso. E, assim, só para poder explicar para quem está em casa, ouvindo a gente aqui pela rádio também, quem estiver ouvindo a gente pela plataforma de podcast, a gente sabe que quando há uma infecção generalizada, as primeiras áreas afetadas são as extremidades, né? Então, por isso que geralmente os pacientes eles perdem, né, dedos, mãos, pés e amputações, enfim, para que essa infecção não recorra para o restante do corpo, é isso? Isso, a infecção generalizada, ela acarreta, enfim, muitas coisas. Tem pessoas que perdem a audição, tem pessoas que perdem visão, tem pessoas que perdem um rim, tem pessoas que perdem as extremidades, e às vezes em níveis menores, níveis maiores, assim, depende. E a causa também, né?
Tem muitas pessoas que têm uma infecção renal, uma infecção no pulmão e tem uma infecção generalizada depois, né? Foi pelo motivo da perfuração intestinal. E o meu caso, né, aliado à infecção generalizada, e como a minha pressão não se mantinha, minha pressão estava zerando, e quando a pressão zera, a gente morre, né? Não tem como. Meu médico lutou muito pela minha vida junto comigo, ele conheceu a minha história, ele não pensou, né, 2 vezes em me dar injeções de noradrenalina. E isso também fez com que a irrigação, né, a minha circulação das extremidades fosse prejudicada. E eu tive a necrose da sola dos pés, dos dedos dos pés e dos dedos das mãos. Quando eu fui para a cirurgia, para as amputações, Patrícia, nas mãos, o médico falou, eu vou salvar o que der. E ainda ele manteve esses cotos, né, esse resquício de membro que eu tenho, que me dão muita função, como eu falei. Mas a noradrenalina era necessário para poder te Para me ressuscitar, manter né? viva. Praticamente, né? Isso, com certeza, para estabilizar a minha pressão e pelo Então, menos eu ou, me ou, manter. fa- ou faria a amputação, ou talvez você não estivesse aqui contando a sua história, não é isso? Na realidade, não é nem fazer amputação, ou eu vivia ou eu morria, era isso. Aham. Aí, depois, né, das injeções de noradrenalina, aí minhas extremidades começaram primeiro a ficar transparentes, como meu marido relata, né, ficaram bem clarinhas, para depois começarem a ficar roxeadas, e os médicos tentarem salvar de qualquer maneira. Então, eles fizeram um procedimento que é de aquecimento, como faz para as pessoas que vão para a neve e que tem necrose por causa do frio. Então, eles tentaram por aquecimento. Quando eu acordei, eu estava ainda tinha os membros, né? Eu estava com os pés e as mãos enfaixados, assim, pareciam uns cotonetes gigantes, assim, meus pés e minhas mãos. Agora, E... Mari, é muito interessante que, além de você ser uma moça bonita, Obrigada. articulada, fala muito bem, tem um sorriso estampado no rosto, tinha tudo para não ser, né? Tinha tudo para É, ser infeliz, triste, enfim, desanimada, mas você mostra realmente que é um caso de superação, é um caso de querer viver, né? Não só por você, mas também pelo teu filho, pelo teu marido. O que eu queria te perguntar é o seguinte: depois das amputações, eu imagino que um trabalho psicológico é necessário, né? Não só o trabalho da fisioterapêutico, mas um trabalho psicológico ele é necessário até para você para que o teu cérebro ele tenha em mente que agora você não tem algumas funções, então você vai ter que se virar de uma outra forma, né? Quanto tempo você demorou para poder que o teu corpo e o teu cérebro entrassem de novo aí num bom senso para poder mandar os comandos que você precisa do seu dia a dia? olha, esse é um processo longo. Eu comecei as fisioterapias dentro da UTI e logo, né, tendo a alta hospitalar, já iniciei na ACD. Eu iniciei na ACD com a psicóloga, aí posteriormente a fisioterapia e depois a terapeuta ocupacional. Psicóloga fundamental, né, para a gente entender, porque por mais que eu tivesse total consciência do que aconteceu comigo, mas a gente precisa, né, desse momento. Eu passei a ser uma pessoa que dependia de tudo e de todos, né, e eu tinha minha autonomia e perdi. Então, assim, a psicóloga era o momento que eu tinha ali para cuidar de mim mesmo ali sozinha, ter uma pessoa para me ouvir, isso era muito bom. Mas entre medicação, porque a gente precisa de medicação também para entender, porque nossas extremidades sentem um pouco de dor, elas sentem, né, uma sensação fantasma e a dor fantasma também. Mas eu acredito que eu não levei muito tempo não, Patrícia. Em 3 meses eu já estava bastante readaptada a essa nova vida e em 5 meses eu já estava protetizada já e andando, pronta para entrar no Teleton. Que gracinha. Eu quero falar um pouquinho mais de você nesse primeiro bloco, para depois a gente contar a história do Dudu. A gente tem mais alguns minutos antes de eu chamar o intervalo.
Você falou que teve que reaprender muita coisa, né? E no vídeo, eu vi um vídeo que é lindo, um vídeo que foi produzido pela ACD, que você gosta muito de escrever, você é uma moça vaidosa, então quer se maquiar, quer passar um batom, quer pentear o teu cabelo. E a fisioterapeuta, também muito emocionada, falava que a cada dia que você ia lá para a fisioterapia, você dava um desafio até para elas, né? Olha, hoje eu quero reaprender a pentear meu cabelo, hoje eu quero reaprender a passar o batom. Olha, hoje eu quero me levantar sozinha. Então, essa autonomia que você realmente colocou como, eu diria até como objetivo, né, Mari? Porque eu imagino que, da forma que ficaram os seus dedos das mãos, a gente imagina que no início é um pouco dificultoso, até essa relação do cérebro e corpo, eles entrarem num bom senso, né? Uhum. Mas como que foi reaprender? Você levou de forma tranquila, de forma suave? Você se revoltou? Você ficou de boa? Como que foi esse processo? Não, revolta eu não tive. Eu tinha bastante disposição, e isso, claro, porque eu não estava sozinha, né? Eu tinha meus facilitadores, meu filho, meu marido, que são os meus melhores terapeutas. Então, também o fato de não estar sozinha foi muito bom. O processo de reaprender a andar e de me adaptar à minha perna, né, a esse novo formato, foi mais fácil. As pernas foi o toque da fisioterapeuta, né, suportar, a gente descarregar o peso em cima do coto, porque a gente biologicamente descarrega nosso peso na sola dos nossos pés, né? Agora eu tinha que descarregar ele no meio das minhas pernas, então reaprender essa sensação, até que foi mais rápido, foi intenso. Eu era uma paciente muito dedicada, eu fazia os exercícios na ACD e trazia lição de casa, fazia as coisas em casa, né, para ganhar tempo, porque eu queria logo. Eu tinha altas expectativas sobre mim mesma, ainda bem que eu consegui alcançar. O processo de reabilitação da mão foi muito mais longo e doloroso. As nossas mãos têm muito mais terminações nervosas, elas esperam, né, tocar e receber, e, enfim, é muito diferente do que das pernas. E das mãos foi muito mais desafiador. Eu demorei muito mais tempo para conquistar a minha autonomia da maneira que eu queria. Então, eu lidava, sem, como eu disse, sem revolta, mas claro que às vezes com bastante tristeza, porque eu via bastante a dedicação do meu marido, dando conta de tudo em casa, entendeu? E eu era então o cérebro, já que eu não podia ser as mãos que executavam, eu tentava ajudá-lo da melhor maneira possível. E foi dessa maneira, foi bastante centrada, né? Eu fui muito dedicada, não que eu não seja, mas eu tive muita dedicação em todo o tempo de reabilitação dentro da ACD. Eu treinava, eu ia para um parque depois, quando eu coloquei as próteses, para andar em outros tipos de terreno, então eu andava na grama, andava em calçada, né, e tentava outros tipos de piso, porque a ACD ela é bem acessível e é tudo liso, então eu experimentava também outros terrenos. Nunca caí, reaprendi a andar direitinho, Você usa mas é isso. prótese, Mari, nas pernas? Uso próteses nas duas pernas, elas Então, me dão muita liberdade. que legal. Mari, eu tô vendo aqui que você fala muito bem, é articulada. A função palestrante, a tua profissão palestrante, analista de gestão de pessoas em diversidade e inclusão. Essa profissão, ela aconteceu depois de tudo que ocorreu com você? Você já fazia isso? Qual que é a tua profissão? Então, eu queria que você explicasse rapidamente como que Claro. surgiu essa nova possibilidade, esse novo momento aí da sua carreira profissional. Essa é a parte da ressignificação, né? A gente ressignifica a maneira como a gente faz as coisas, como anda, como escova os dentes, como se maquia, e também ressignifica a maneira como a gente vai seguir em frente. Eu via que eu tinha um envolvimento com as pessoas, né? Com essa história, com a minha atitude. Então, também passei a contar essa história, envolvendo as pessoas e as comprometendo também a usarem isso em benefício próprio, a recomeçarem, a ressignificarem, a encontrarem possibilidades. Então, eu achei que eu ia escrever um livro, meu marido também, mas o microfone veio primeiro e os convites, e eu passei a contar a nossa história dentro de empresas, impactar as pessoas de maneira positiva, e eu, sendo palestrante, participando e correndo dentro das empresas,
também fui convidada a atuar hoje, né, na estrutura corporativa de um grande hospital, que tem sede aqui em São Paulo, estruturando o programa de diversidade e inclusão lá dentro, que é motivo de orgulho, é muito grande para mim e para minha família. E é isso, Patrícia. Mas Eu vou esse convite do hospital, até vou falar o nome do hospital, que foi o hospital onde a minha filha nasceu, Santa Ai, que Catarina. incrível! A minha Isso filha mesmo. nasceu no Hospital Santa Catarina, em São Paulo, então também é um hospital de referência, uma maternidade incrível também que tem em São Paulo, né, para quem está aqui ouvindo a gente aqui pelo Ceará. E esse convite do Hospital Santa Catarina, ele surgiu em que momento na sua vida? Eles te viram na ACD? Você se tratava no hospital? Como que foi esse vínculo aí com o hospital? Sim, eu sou paciente do hospital, toda essa história comigo da infecção general, desde a cirurgia, na realidade, desde o diagnóstico. Desde o meu diagnóstico lá em 2010, as minhas cirurgias em 2018, a infecção generalizada, tudo aconteceu dentro do Hospital Santa Catarina, em São Paulo, e tomou uma proporção grande, né? As pessoas queriam saber quem era a menina sorridente dentro da UTI, que tinha acabado de amputar. E assim que eu saí de lá, foi um dos primeiros lugares que me convidou a contar essa história. Na Semana da Enfermagem, eu voltei lá para agradecer aquelas pessoas que tinham cuidado de mim. E nessa oportunidade, eu conheci alguns gestores e um deles, que é o meu diretor hoje, me fez o convite para atuar lá. E hoje as pessoas que cuidaram de mim são os meus colegas Que de bacana. Então, trabalho. hoje não é mais um trabalho voluntário, um trabalho profissional, né? Você foi contratada para isso. Sim, sim. Hoje eu Ótimo. sou analista contratada e as pessoas também me contratam para fazer palestras, porque eu tenho essa possibilidade também de continuar fazendo palestra dentro das empresas, dentro de escolas, Qual que era enfim. a tua profissão anterior, Carol? Carol não, Mari, perdão. É que eu estava Eu lendo trabalho, aqui um texto de que tinha a história da Carol também da ACD, mas Mari, desculpa, qual que era a tua imagina. profissão anterior? Eu trabalhava com vendas, já tinha esse tratamento com o público, já trabalhei vendendo doce na rua, quando o Dudu foi para a escola, e eu perguntei, e agora o que eu vou fazer, né, de anos de dedicação ao filho, e eu trabalhei com vendas, fazendo doces dentro de casa, depois conseguindo uma licença para trabalhar na rua, trabalhei por muito tempo vendendo doces no metrô da Vila Madalena aqui em São Paulo, e conheci muita gente bacana, fiz bastante história e nunca tive medo de aprender, quanto mais de reaprender, né? Então, sempre fui motivada aí pela curiosidade. Mari, antes de terminar o bloco, a gente precisa falar sobre capacitismo, né? Porque eu entendi até agora que, além de paciente da ACD, hoje você levanta a bandeira sobre o assunto, você é palestrante do assunto, então não tem como não perguntar sobre, né, o capacitismo. E no dicionário, capacitismo significa a discriminação de pessoas com deficiência, né? Que é o termo pautado aí na construção social de um corpo padrão perfeito, denominado como normal, e da subestimação da capacidade e aptidão de pessoas em virtude de suas deficiências. Ou seja, é a discriminação contra as pessoas que têm algum tipo de deficiência. A gente flagrou, acompanhou uma história, inclusive envolvendo a ACD, né, de um humorista paulista que fez referências absurdas, inclusive a um paciente da ACD cearense, né, tirando piada da questão da hidrocefalia da criança. Então, isso revoltou muito os cearenses aqui na nossa região, e esse humorista também tinha um show aberto aqui no final de julho, aqui no estado, e houve um boicote grande em relação ao show dele, porque eu vou falar como mãe, vou falar como cidadã, eu vou me envolver um pouco nessa história, porque a gente também eu uso também o meu trabalho como ferramenta social, como ferramenta de alertar as questões que não são legais e da gente trazer isso para debate, né? Eu não vejo graça nenhuma, não tem piada. Mesmo que, meu Deus, a época da censura. Não tem nem o que censurar uma história dessa, porque não tem que ter a piada, não tem que ter a brincadeira, não tem que ter nada que envolva o que vai fazer sofrimento para uma outra pessoa, né?
E nesse caso, eu queria justamente abordar essa história do capacitismo, que eu imagino que você deve sofrer na pele, o teu filho deve ter sofrido, né, na escola, ou com amiguinhos que também, não por mal, mas às vezes não entende para poder lidar com o diferente. Como que você trabalha dentro do teu ambiente familiar, do teu ambiente social e até nas suas palestras em relação ao capacitismo? Sendo anticapacitista, né? Eu acho que essa é a nossa função. É um assunto que me atinge diretamente. O meu filho, ele é descendente, meu sogro tem, né, os pais são cearenses, e meu filho, então, traz isso com ele. Meu filho, por conta da má formação que ele teve hidrocefalia, ele usa uma válvula na cabeça por conta, né, para conter essa hidrocefalia, ele vive até hoje com essa válvula na cabeça. É muito triste essa situação e revoltante. Eu acho que a gente tem que, cada vez mais, ter essa luta no sentido de também informar as pessoas, mas também informar no sentido de não só falar, a sua fala é capacitista, falar isso, claro, troque essa palavra, né, essa frase por essa, nesse sentido é muito bom, mas a força também é de como é representada a deficiência. A deficiência é sempre representada de uma maneira negativa, né? E eu acho que isso favorece a enviesar o pensamento das pessoas, a achar que nós não somos capazes, né? Então, eu acho que a nossa representação, a nossa representatividade tem que ser melhor trabalhada, né? Eu acho que a gente precisa, nossos corpos, nossa maneira de enxergar, nossa maneira de ouvir, tem que estar ocupando cargos cargos e lugares, né? Onde as pessoas realmente nos vejam ali dentro das nossas capacidades, entendeu? E eu queria até que você me corrigisse numa situação, porque Uhum. a gente por muitas vezes pode falar, usar um termo de forma errônea, né, e se manifestar de forma errada. Eu sou leiga, então eu quero aqui aprender. É errado falar portador de deficiência? O que a gente usa para não trazer também essa questão do preconceito de falar assim, tem deficiência, então o deficiente não pode fazer tal coisa. Então, de que forma que a gente pode tentar sanar esse problema, inclusive nos termos diários que a gente usa em relação às pessoas com portadoras de algum tipo de... o que a gente fala? Dificuldade? O que é para poder falar certinho, não errar, e eu quero aprender com você. Claro. A gente, o portador remete ao que você porta, né? Então, o exemplo clássico que você vai estar chovendo, você está portando um guarda-chuva porque você vai usar, porque está chovendo, e quando para de chover, você se desfaz daquele guarda-chuva porque você não vai precisar mais dele. Quando a gente tem uma deficiência, não é algo que a gente escolhe ou não portar. Ela é inerente a nós, ela está conosco. Então, o termo mais correto, usado já há vários anos, é pessoa com deficiência, porque a Certo. pessoa está antes da deficiência. E mais correto ainda do que falar pessoa com deficiência, é procurar saber o nome dessa pessoa e chamá-la pelo nome, né? E aí assim poder descrevê-la. A Mariana é uma mulher com amputações. Não, Então, sim, sim. né? Quando a gente está diretamente conversando, igual eu estou conversando com você, estou tratando pelo teu Uhum, nome, pela tua profissão, pela tua história, mas a minha dúvida era justamente quando a gente fala de forma generalizada sim. para poder São tratar do pessoas com assunto, deficiência. se então a gente não usa a palavra portadora, é isso? Não, não usa portador, porque é algo que a gente escolhe ou não portar, né? E a deficiência, a gente não tem essa escolha. Mas ainda assim, nós, né, como pessoas, estamos ainda à frente da nossa deficiência. Então, o termo correto da gente falar, da gente se direcionar, é pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência auditiva, pessoa com deficiência intelectual e assim por diante. Tá vendo? Ó, aqui o Jornal da Manhã Entrevistas também. A gente está aqui na roda de bate-papo para aprender, para somar, para explicar,
para desmistificar assuntos que são assuntos tratados como tabus, né? Assuntos que as pessoas têm medo de discutir, têm medo de falar, mas aqui a gente tenta fazer de uma forma leve, tranquila, batendo papo, para que tudo a gente possa passar aí da melhor forma. Mari, eu vou para um rápido intervalo, mas no próximo bloco tem mais conversa e eu quero você aqui comigo e você que está me ouvindo também aí pelas nossas plataformas. Não sai daí que eu volto daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta. Eu sou Patrícia Calderon, está no ar o Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. Aqui no segundo bloco, comigo, a minha entrevistada de hoje é Mari de Oliveira. Ela que é palestrante de diversidade e inclusão. A gente está falando aqui sobre capacitismo, sobre a história dela junto a esse universo que é a ACD, né, uma organização incrível que cuida, né, de pessoas com deficiência no Brasil todo, é uma referência até mundial, e ela estava contando a história dela, mas a gente também falou do Dudu, que é o filho dela de 11 anos, e que no segundo bloco a gente vai contar um pouquinho agora do Dudu, porque tudo começou, essa história na ACD, com o Dudu, que tem nasceu até na gestação, você já soube que ele teria um problema de coluna, né, Mari? E desde que ele nasceu, você já começou um trabalho aí de fisioterapia dentro da ACD. Hoje ele é um menino normal, ele brinca, corre, vai para a escola, tem os amiguinhos dele, mas a gente sabe que esse trabalho para a evolução dele, né, por conta dessa... A gente fala o quê? Problema na coluna, uma dificuldade na coluna, uma má formação, não é isso? Correto. Essa má formação, ela é para a vida toda ou existe algo que possa reverter essa situação? Então, o Dudu, ele fez uma cirurgia logo após o nascimento. A gente acompanhou o quadro do Dudu com medidas mesmo, aí entra uma especialidade da medicina, que é a medicina fetal, nos apontando medidas, o crescimento da criança junto ao crescimento, o aumento ali da abertura na coluna, né? Porque essa malformação é uma abertura na coluna da criança, e a gente decidiu em não operá-lo intraútero. Então, o Dudu, por conta de estar bastante estável e em boas condições, ele fez a cirurgia no pós-nascimento. Então, ele nasceu e fez a cirurgia de correção, aí, entre aspas, eu aqui estou colocando assim, correção da coluna, porque na realidade é o fechamento, né? Como que é o nome da doença, da deficiência? Mielomeningocele. Certo. Né? E aí faz esse fechamento da coluna. Esse fechamento, aí a gente começa a observar as sequelas que a criança apresenta. Então, com os estímulos que a gente oferece para a criança, a gente vê aquilo que ela responde de maneira adequada, né, à literatura, e aquilo que ela responde com atrasos ou com alguma dificuldade. E aí entra, né, todo o trabalho das fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, para daí a gente encontrar as possibilidades dentro da deficiência. Então, adequar aquilo que o Dudu ou qualquer outra criança com deficiência consiga fazer e que precise de adaptação para que ela faça de maneira com autonomia, né? Que a gente vai buscar função e autonomia. No caso do Dudu, eu espero... O estúdio tá frio. Obrigada. Saúde é sempre bem-vinda. Mari, no caso do Dudu, eu acompanhei um vídeo dele no YouTube, que quem puder também acompanhar aqui pelas nossas redes, pelas nossas plataformas digitais aqui do Grupo Cidade de Comunicação, pela Rádio Jovem Pan, ele é um menino muito ativo, né? Sai correndo no recreio, brinca com os amigos e é bem-vindo na escola, os amiguinhos todos querendo estar por perto. Quando você precisou utilizar a ACD para poder também tratar da sua questão, né, que a gente já contou uma longa história aí no primeiro bloco, como que foi para o Dudu? Ele achou estranho, ele achou esquisito, agora a mamãe está comigo, antes ela me trazia, agora ela está comigo também fazendo a fisioterapia. Eu vi que tem algumas situações que vocês dois fazem a fisioterapia juntos, você passando uma bola para ele e vice-versa.
Como que tem sido isso? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, quando você teve que passar pela amputação e perder os dedos e as duas pernas, como que o Dudu reagiu? Vou tentar até juntar as duas. O Dudu, ele reagiu muito bem. Acredito que por conta da nossa estrutura familiar, da gente sempre ser muito unido e conversar bastante, e também muito em parte pela convivência dele dentro da ACD, pela convivência com o diverso, né? E com, a, com essas possibilidades que podem acontecer em nossas vidas, né? Então, a gente ali, sei lá, brincava com crianças, fazendo corridas na cadeira de rodas, montava quebra-cabeça com crianças que não tinham braços e ela usava os pés ou usava aquilo que era possível e brincava. Então, isso eu acho que enriqueceu também, né, o repertório dele. E quando aconteceu comigo, ele, lógico que ficou assustado, era bastante difícil quando ele ia no hospital me ver ligada a vários aparelhos, né, aquele ambiente todo, e eu não poder ir embora com ele, mas ele lidou de uma maneira muito positiva. E eu costumo falar que ele é o meu melhor terapeuta, porque ele não teve receios em quando eu tive alta, voltei para casa, e aí então a gente ficou mais próximos, né, era o meu dia a dia aqui dentro de casa, e ele não tinha receios de encostar em mim ou de me ajudar quando precisava, né? Ele entendeu o meu momento assim de uma maneira surpreendente. E o fato da gente junto na ACD, quando foi a minha vez, o Dudu ele já estava de alta das terapias, mas sempre que podia ele ia nas terapias junto comigo e claro que a fisioterapeuta incluía ele ali na rotina porque era sempre positivo para ele e muito mais positivo para mim. Então, ele me auxiliava ali nos exercícios, enfim, gostava, quando era com bola, então, era o preferido dele. Eu imagino que Então, vocês dois devem, assim, a duplinha preferida das fisioterapeutas, né? Mamãe e filhinho, deve ser uma fofura, uma graça. Mari, a gente estava falando sobre capacitismo, né, no primeiro bloco, que é justamente esse preconceito muito utilizado, né, contra as pessoas com algum tipo de deficiência. E a gente sabe que isso não é brincadeira, não é piada, não deve ser levado para quadros de humor. Humoristas não devem fazer piadas do que vai causar sofrimento para outras pessoas. Eu queria saber se, em algum momento, o Dudu já sofreu algum tipo de bullying ou de preconceito no colégio, por conta dele ter ainda que até hoje usar algumas próteses nas pernas, enfim. Como que você lidou com isso? Como que foi esse acolhimento na escola, com os coleguinhas? Conta pra gente. ó, você me permite uma correção. O Dudu usa órteses. Órteses, elas corrigem uma postura. As Ah, tá. próteses substituem um Ah, membro ok. que não Então existe. são Então, eu órteses. uso próteses, o Dudu usa órteses. Mas tudo bem, tá? Feita É a só porque a correção. gente está aqui na função. Imagina, tá feita a correção. Tá certíssimo. E, claro, as crianças têm curiosidade. Por sorte, o Dudu estuda numa escola muito bacana, onde a inclusão é levada a sério, o assunto é colocado, né, ali para as crianças debaterem, de forma que elas possam tirar as suas dúvidas e essas dúvidas não fiquem sem resposta. Então, eu acho que é isso. Muitas vezes as crianças têm dúvidas, elas apontam para a gente e os pais muitas vezes não sabem o que responder. E aí eu acho que isso só aumenta dentro da cabeça da criança, né? Então, não aponta, não fica olhando, né? A gente pega muitas situações dessa maneira. Alguma vez ele já perguntou para você o porquê que ele usa essas órteses? Então, ele nunca perguntou diretamente. Ele às vezes pergunta assim se um dia ele vai conseguir deixar de usá-las, por exemplo, né? Acho que agora ele está com 11 anos, a questão estética para ele é bastante importante, mas ele sabe também dos benefícios que o uso da órtese traz, e a gente sempre tenta trazer uma solução. A gente vai então no nosso ortopedista, a gente vai conversar com ele e vai ver se tem algum aparelho, se tem como diminuir o tamanho das órteses, ou se a gente consegue confeccionar uma mais bacana.
enfim, se caso realmente ele não conseguir andar sem elas. Mas a gente tenta trabalhar isso de uma maneira bem leve e real também, né? Porque não tem como eu É mentir, pro bem por dele, exemplo. né? Ele Sim, precisa para sim, poder sim. ajustar. Carol, É, Mari, na verdade, eu tô com a Carol na minha cabeça. A Carol, tudo bem. a Carol é uma outra paciente da ACD que a gente também vai entrevistar num outro momento, mas hoje eu tô falando aqui com a Mari. Mari, a gente falou sobre preconceito, capacitismo e todo esse núcleo familiar importante para tua capacitação até de se reestruturar, né? Você mudou a tua profissão, você precisou aprender a pentear o cabelo, a se maquiar, a fazer carinho no teu filho, porque você teve que fazer a amputação dos dedos, que a gente já contou no primeiro bloco. O que eu quero te perguntar é o seguinte: o mundo é um mundo preconceituoso, né? Então, quando a gente nasce, a gente tá aí para a vida, a gente sabe que o bullying vai existir, não só com as pessoas com algum tipo de deficiência, mas existe o gordo, o magro, o feio, o bonito, o alto, o baixo, o dentuço, o não dentuço. Então, esse bullying ele é muito problemático em várias situações, não só das pessoas com deficiência. Você tem medo disso? Principalmente por você estar tendo que educar uma criança que hoje, perante aos outros coleguinhas, ele não é diferente, mas ele precisa usar, talvez, um equipamento, né, que são as órteses, que vai diferenciar ele do restante do grupo. Hoje ele é pequeno, talvez ele não entenda, mas como que você está trabalhando isso dentro da tua casa e até no social, né? Porque você, como palestrante, imagino, deve ajudar muitas mães por aí. Sim, não tem como não me preocupar. Eu e o pai dele nos preocupamos bastante. É, o, não é uma questão da violência, porque nós não somos a favor, mas o Dudu, ele luta jiu-jitsu e o professor dele dá o foco anti-bullying, não na agressividade, mas na postura de se defender, na fala. A gente tem uma pessoa muito bacana envolvida aí na educação do Dudu também, que é esse professor de jiu-jitsu, né, o mestre, que dá essa educação anti-bullying, não só para ele, mas para outras crianças. E a gente precisa ter aliados, E né, como nessa que é luta. essa metodologia? Fiquei curiosa. Como tratar do bullying sem violência fazendo jiu-jitsu? Me conta. É porque ele envolve a luta com a maneira da criança se portar, né? Dela não aceitar, dela não baixar a guarda, né? Na hora de sofrer o bullying. Então, ele não vai ensinar a criança a se defender na porrada, não, tá, gente? Não é isso. Exato, vamos explicar, porque aluno de jiu-jitsu, né, tem que deixar claro. Não, ele, quando as crianças trazem algum caso, né, professor, mestre, eu sofri bullying, então ele tem todo um direcionamento, mas você falou com a professora, você foi até a sua coordenadora, você foi na diretora, né, como que sua mãe tratou isso, então é uma conversa. Eu acho que isso é uma forma, porque às vezes a gente não consegue conversar com a criança e às vezes também ela não se abre com a gente, né, dependendo ali da criança. E esse mestre, ele encontrou ali um elo de ligação, então, né, de descontar, às vezes, uma raiva que a criança tem na luta, né, dentro do tatame, nunca fora, mas de poder também ter essas conversas ali e um direcionamento e uma postura correta para quando as crianças têm um tipo de situação assim. Eu tenho muita preocupação, o meu marido também tem uma preocupação enorme com essa questão em relação ao Dudu, mas a gente também tenta sempre educá-lo, posicioná-lo ali para que ele responda de maneira coerente, porque ele sabe quem ele é e a palavra do outro não pode afetá-lo tanto assim, apesar de ferir, né? Muitas vezes o capacitismo fere mais a mim e ao pai dele. Então, Maria, é interessante isso que você falou, porque justamente um casal, né, de atores, que é a Giovanna Eubank e o marido dela, o Bruno Galhaço, eles sofreram isso, realmente, a gente vai falar na pele, né? Porque eles são brancos, pais de crianças pretas, e na Europa, em Portugal, no restaurante, os filhos foram vítimas aí do racismo por uma mulher branca.
E ela, como leoa, para defender a cria, né? Ela foi para cima. Então, a gente, como mãe, a gente não sabe o que vai fazer, né? De que forma vai reagir. Talvez a minha reação pudesse ser parecida com a da Giovana, então eu não tenho como criticar. Ah, ela cuspiu, ela bateu, ela foi para cima, ela xingou. Eu não quero colocar isso na conversa e também não me interessa. O que me interessa é que nós, pais, talvez a gente sofra ainda mais do que as crianças, né? Porque as crianças, elas têm uma limitação de entender o que é a xenofobia, o que é o preconceito, o que é o preconceito racial, o que é o preconceito em relação o preconceito sexual, né? De gênero, enfim. O que você faria num caso desse? Eu acho que eu também reagiria de forma não muito positiva, porque eu acho que a impressão é da gente querer realmente segurar e querer cuidar, de querer colocar debaixo da asa, né? Você já passou por algum momento em que você teve que reagir, talvez, com aquela defesa da mãe leoa? Sim, já, e precisei, e fui para cima, mas precisei repensar porque, infelizmente, eu estava falando com outra criança. Era uma criança fazendo bullying com o meu filho, rindo da maneira como ele andava. E foi uma situação muito assim, vou contar rapidamente. O Dudu, ele participa dos treinos de futebol da escola dele e eles foram fazer um contra, né, com outra escola. Então, foi a turminha dele fazer um contra num outro colégio. Quando eu cheguei a primeira vez, o primeiro ano, isso em 2018, para assistir o meu filho, eu tinha recém saído do hospital, ter alta hospitalar, recém-amputada, fui assistir ele na escola, lá no jogo dele, né? Eu não consegui acessar a quadra, porque a quadra, para chegar nela, eram 3 lances de escada, assim, uma escada estreita, né? A quadra ficava no teto, então eu estava na cadeira de rodas, e eu não topei que ninguém me levasse no colo, achei perigoso, então eu fiquei só ouvindo o jogo, né, do andar térreo, o jogo do Dudu. No ano seguinte, teve de novo o contra, né, com a mesma escola, e eu já estava de prótese, e fiz muito esforço para subir aqueles lances de escada. Cheguei, assim, esbaforida lá na quadra, muito feliz de poder ver o jogo do Dudu. E quando eu sentei na arquibancada, ali no primeiro lance da arquibancada, uma criança, o Dudu estava fazendo aquecimento e uma criança começou a falar e rir da maneira como o Dudu andava e como ele estava ali fazendo o aquecimento dele. Eu fiquei vermelha de raiva, porque eu tive que pensar como que eu ia conversar com essa criança sem ser, né, agressiva, porque não era ali não era necessário, não era o que eu queria também, não era assim que eu ia resolver. E eu fui assim, né, perto dela e comecei a fazer questionamentos. Então, claro, eu não xinguei ele, porque era uma criança, mas me revoltei bastante com a atitude dele e por ninguém, nenhum adulto, porque eu não era a única adulta na arquibancada. Tinham vários outros pais, inclusive os pais da criança, estavam sentados muito próximos a mim, ouvindo tudo como eu ouvi e não tomou nenhuma atitude. E precisou eu ir para o filho, né, e falar assim: por que você está rindo do meu filho? Você não acha que cada um anda da sua maneira? Você não acha que cada um pode fazer e se divertir? Né? Por que ele não tem o direito de estar aqui? Você acha que ele precisa, né, ter vergonha de andar do jeito que ele anda? Ele vai jogar como todos os outros, ele está treinando como todos os outros. E logo que eu comecei ali conversar com ele e fazer os questionamentos, ele procurando respostas, os pais dele logo tiraram ele ali de cena, levaram ele para longe de mim. Não sei o que aconteceu. Eu, por mais enérgica que eu fui, eu não fui e não agi com falta de educação e nem com agressividade com a criança, mas assim, eu fiquei bastante indignada e triste com aquela situação, por ver, né, os apontamentos para o meu filho, por ver uma criança fazendo isso, por não ver atitude de pessoas adultas, né, educando ali naquele momento, e enfim, as situações são muito diversas. Imagina, quando a gente vai passear em qualquer lugar, o Dudu usa cadeira de rodas para passeios, eu com as minhas próteses, com os dedos sem mãos. São muitos olhares em nossa direção, são muitos questionamentos e apontamentos em nossa direção, mas a gente tenta fazer esse trabalho aqui, Patrícia. Nós
somos seguros de quem somos, da luta que enfrentamos para estar onde estamos, para desfrutar das coisas que nós queremos desfrutar. Então, a gente tenta se proteger com amor mesmo, um do outro, Com que não é certeza. fácil. Nós somos seres humanos falhos, mas é uma lição de vida realmente que essa revolta se transforme em amor. É difícil, né? Porque Não é fácil. nós somos seres humanos falhos e eu mesma me coloco numa situação que eu não sei como eu reagiria. Talvez eu reagiria, não ia bater numa outra criança, porque senão eu ia presa, mas talvez Não, de maneira alguma. mas talvez como você, de tentar me colocar numa situação de provar, oi, e aí, os adultos, né, que estão aí ouvindo, vamos bater um papo? Porque vocês precisam entender que isso não é legal, né? Então, é mais a validação mais em relação aos adultos culpados do que a própria criança, enfim. Para finalizar o programa, Mari, eu queria te perguntar o seguinte: se em algum momento você teve medo de morrer, de perder essa luta, se te deu tristeza, porque a gente sabe que você é super otimista, é para cima, mas a gente também tem um momento que não está legal e isso tá tudo bem também. A gente precisa se permitir a não estar bem também, né? A gente não pode validar o que é o meu problema em relação ao teu. O meu é importante para mim, o teu é importante para você. Mas nessa situação toda que a gente conversou, se você em algum momento teve medo de morrer, quando você realmente ficou gravemente internada no hospital, se você quando você teve o diagnóstico do teu filho ainda no útero, se você teve medo do que viria por ali, né? Então, para finalizar, eu queria que você fechasse contando um pouquinho sobre isso. Sim, se hoje existe amor e muita vontade de viver, é porque uma hora, em algum momento, existiu muito medo, viu? A gente teve que ter contato com ele para entender o outro lado. E sim, temi muito pela vida do Dudu, temi muito por mim mesma, tive que colocar meus preconceitos, os meus vieses, os meus julgamentos. Quando eu descobri o diagnóstico dele, tive que lidar, né, com essa parte ruim dentro de mim, que era o meu medo, o meu preconceito, meu medo de ser mãe de uma criança com deficiência, como é que vai ser. Mas, assim, eu realmente, eu cuspi isso tudo, sabe? Eu falei com meu marido, falei com os médicos, e aí depois consegui fazer a parte de entendimento, de reflexão e de possibilidades. Precisei enfrentar, principalmente, e lidar e rever meus preconceitos. Isso foi muito positivo no final das contas, né? Porque muitas vezes a gente coloca ele para baixo do tapete, né? Acho que a gente não tem que duelar com ele. Eu aprendi muito com essa situação que eu passei quando o Dudu estava na minha barriga e eu descobri o diagnóstico. Eu conto nas minhas palestras que eu acho que essa foi a pior parte, sabe? Foi lidar com o meu preconceito. Como vai ser mãe de uma criança com deficiência? O que as pessoas vão achar de mim? O Dudu é seu único filho? Meu único filho. Gracinha. E temi pela vida dele, mas graças a Deus deu tudo certo. E quando foi a minha vez, quando eu tive a minha intercorrência, né, a minha questão de saúde, a princípio eu não entendia, né, fiquei 15 dias em coma. Quando eu acordei do coma, eu senti uma felicidade imensa de estar viva, mas assim, imensa, assim, inenarrável, indescritível, uma felicidade muito grande de olhar e entender que eu estava viva. Daí comecei a entender todo o processo que eu tinha que passar, né? Ver mãos e pés necrosados, lidar com as amputações, decidir por elas junto com os médicos, mas eu tive ainda muito mais intercorrências. Mesmo com as amputações, tive momentos assim de fragilidade muito grandes, com várias intercorrências, águas no pulmão, bactérias que infestavam meu corpo, ciclos de antibiótico, paradas cardíacas ainda que aconteciam. Então, assim, foi uma luta muito grande, mas eu lutei bravamente, mas bravamente mesmo, pela minha vida. Tive muito medo de morrer, e hoje eu dou graças a Deus que eu não desisti, que eu travei essa luta. Você tinha que estar aqui para contar a tua história. Porque além de ter que estar aqui contando a minha história, eu tinha que poder desfrutar de todo esse amor que minha família tem por mim, eu tenho por eles, e dos momentos simples que nós temos juntos, né? Então, ver o Dudu crescer, poder estar com o marido, receber e dar esse amor,
é muito bom. Mari, a gente podia passar a manhã toda aqui conversando, mas eu vou precisar encerrar o programa. Mas foi um prazer te receber aqui com a gente nessa manhã. A gente sempre traz uma pauta interessante para jogar aqui na nossa roda de bate-papo. Eu gostaria de agradecer o pessoal da ACD, que fez essa interlocução, né, para poder você participar aqui do programa, contar a tua história, a história do Dudu. Pena que o Dudu não está aí, porque ele tá jogando futevôlei com o pai, então a gente vai apresentar o Dudu num outro momento, mas quem quiser conhecer a história da Mari e do Dudu, é só acessar o link do YouTube, que eu vou colocar também nessa entrevista. Então, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho e continue aí na luta. Obrigada, Patrícia. A ACD tem um trabalho incrível, foi fundamental na minha vida e da minha família, né, em geral. É muito importante a participação e o envolvimento do cuidador, da família nos processos de reabilitação, e a ACD está ali prontamente para nos ajudar, e eu sou muito grata. E vou aproveitar, quem quiser também conhecer mais um pouco da minha história, pode me encontrar no Instagram. Eu sou a Mari de Oliveira, @aMariDeOliveira. Obrigada. A gente vai deixar aqui bem reservadinho, anotadinho, para quem Legal. estiver acompanhando te seguir lá. Obrigada, Mari. Um beijo. Tchau, tchau. Bom, o Jornal da Manhã fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, você que ficou comigo aqui até agora, às 9 horas da manhã. Mas sábado que vem tem outra entrevista aí exclusiva, a gente jogando aqui um assunto na nossa roda de bate-papo de todo sábado. A todos um excelente final de semana. A gente se vê sábado que vem. Tchau.